Sejam bem-vindos a essa discussão aqui. Nós agradecemos aí o convite para estar aqui com vocês falando de tecnologia. E o tópico que nós escolhemos aqui para falar com vocês hoje é como realizar a transferência de dados do chão de fábrica para a nuvem de forma segura, utilizando o protocolo MQTT. Então, quando a gente pensa em tecnologias, quando a gente pensa em indústria 4.0, que acho que outros colegas devem ter falado do tema aqui nas palestras anteriores, então existe uma série de tecnologias, processos, métodos que estão associados à indústria 4.0, tá? Daria para ter uma apresentação de cada uma delas, mas aqui a gente vai focar em uma. Vamos focar aqui no MQTT, tá? E por que essa discussão ela é importante, ela é relevante? Tá? Recentemente, tá, o Ministério da Ciência, Comunicação e Inovação, eles lançaram um plano de IoT para o Brasil. Então, esse plano de IoT para o Brasil traça uma série de diretrizes, certo? Então, ou seja, vamos tratar agora a IoT como uma política de Estado, e isso traz uma série de diretrizes para um plano de 2018 até 2022. E as áreas escolhidas são essas 4: cidade, saúde, rural e indústrias. Então, todos esses planos aqui, ou todas essas áreas aqui, terão investimentos, né, terão linhas de crédito para desenvolver projetos relacionados à IoT. Tá? Então, por isso, essa discussão é bastante importante. Bom, e falando em indústria 4.0, acho que vocês aqui, tanto na feira ou em outros eventos aí que vocês devem ter participado, esse é um tema bastante recorrente, tá? Eu não vou entrar aqui nas definições da indústria 4.0, mas vamos colocar alguns temas aqui que acho que faz parte daquilo que a gente quer conversar aqui com vocês. Então, a indústria 4.0, na verdade, ela nasceu com o quê? Com a necessidade, certo, de adequar a produção às demandas dos clientes. Ou seja, os clientes hoje querem produtos cada vez mais customizados, né, ou personalizados, mas, no entanto, eles não querem pagar por isso. Certo? Eles querem pagar por preços de escala. Então, esse foi o desafio, né, que isso começou na Alemanha, e foi proposto, né, para a indústria alemã de que forma ela se modernizaria para atender a demanda desses clientes. E assim começou a indústria 4.0. E, claro, existem aqui, né, os subprodutos, né, disso tudo, que é aumento de eficiência, consumo mais equilibrado de recursos, os ciclos de inovação mais curto, né, porque eu tenho entes, né, ou uma fábrica totalmente digitalizada. Tá? Então, se eu tenho uma fábrica digitalizada, eu consigo fazer simulações. Se eu tenho simulações, eu consigo fazer testes de demandas para testar se eu consigo inovar, se eu consigo ter ciclos de inovações mais curtos. Tá? E também, falando um pouco aqui da tecnologia, o que é que nós vamos discutir, tá? Então, a indústria 4.0 também ela traz algumas plataformas de integração. Virtualização, digitalização, integração de máquinas com máquinas, ou seja, eu posso ter máquinas em diferentes lugares, máquinas do mesmo tipo em diferentes lugares, operando com performance diferente. E o porquê? Por que isso acontece? Essas máquinas são as mesmas e as condições de setup são as mesmas. Tá? Então, essa é a ideia. Com a comunicação com máquinas e máquinas, eu posso trocar informações de parâmetros dessas máquinas para fazer com que todas elas operem na sua capacidade máxima, ou perto, ou se não, na capacidade nominal. Tá? E também, né, quando a gente pensa de integração, a gente pensa também na integração da cadeia de suprimentos, ou seja, a empresa conectada às outras empresas. Muito bem. Tá? Então, dentro dessa ideia aqui de digitalização, né, dentro da ideia da indústria 4.0, existe um tema que é a digitalização, tá? Que é onde nós vamos chegar hoje, é onde nós vamos investir grande parte do nosso tempo. Então, quando eu estou falando de digitalização, eu estou usando aqui um exemplo, por exemplo, de chão de fábrica, então eu estou supondo que a digitalização ela integra os clientes à empresa.
Ora, se um dos propósitos da indústria 4.0 é fazer com que o cliente, é empoderar o cliente, né? Ou seja, o cliente ele pode mudar o seu produto a qualquer hora, desde que ele ainda não tenha sido feito. Então eu preciso trazer esse cliente para dentro da minha indústria. Então a digitalização é fundamental para que eu faça isso, para que o cliente consiga saber onde está o produto dele, quanto falta para o produto dele ser finalizado e se ele pode mudar alguma coisa ou não. Então esse é um dos principais propósitos aí quando a gente fala de digitalização e indústria 4.0. Outra coisa, já comentei aqui anteriormente, habilita a comunicação entre máquinas com máquinas, né? Então, ou seja, se eu tenho máquinas totalmente digitalizadas, totalmente automatizadas, tá? Eu posso fazer a comunicação entre essas máquinas, reduzindo o tempo de setup, aumentando produtividade, reduzindo o tempo de máquina parada, mas para que eu faça isso, eu tenho que ter um processo de digitalização. Torna as decisões mais rápidas, pois o fluxo de informação é constante. Isso é bem... Dá para entender, né, que isso é bem fácil de entender, né? Porque se eu tenho, pensando numa fábrica, um chão de fábrica totalmente digitalizado, eu tenho um conjunto de informações em tempo real, e com informações em tempo real eu consigo tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. Tá? A manutenção também, manutenção baseada em condições. Tá? Então, ao invés de eu trabalhar com uma manutenção puramente corretiva ou uma manutenção preventiva, eu vou trabalhar com uma manutenção preditiva, que é aquela baseada em condições. Tá? E cria um ambiente próximo da realidade. Né? Como eu disse anteriormente, se eu tenho um chão de fábrica totalmente digitalizado, então eu consigo o quê? Eu tenho todos os parâmetros de entrada, né, que é aquilo que eu estou recebendo dos sensores conectados às minhas máquinas, e aí eu começo a testar o quê? Situações, né, de saída. Como, por exemplo, eu vou mudar um fornecedor, eu vou mudar um tempo de desenvolvimento de um determinado produto, certo? Ou eu vou, por exemplo, fazer uma simulação de aumento de custo de matéria-prima, ou uma simulação de diminuição de consumo de energia. Então, se eu tenho um chão de fábrica digitalizado, eu consigo fazer todas essas simulações. Ok? Muito bem, tá? Então esse é o cenário, né? Então eu falei um pouquinho aqui, né? Só para a gente recapitular. Então falei um pouquinho aqui de IoT, né? Dos planos de IoT para os planos do Brasil para a IoT. Falamos um pouquinho aqui da importância da digitalização, né? E falamos um pouquinho também de indústria 4.0, tá? Agora eu gostaria aqui de passar aqui para vocês 3 cases de sucesso que envolvem essas tecnologias, tá? Para depois a gente ver como que isso de fato foi feito, tá? Então vamos lá, vamos ao primeiro case aqui que eu queria falar com vocês. É uma fábrica de chocolates, tá? É um grande fabricante de chocolates aí no mundo, tá? Então qual foi o desafio que eles tiveram, tá? O desafio que eles tiveram foi o seguinte: eles precisavam fazer o monitoramento do consumo de energia e outros insumos, e isso tudo tinha que ser conectado à nuvem. Então eles tinham um servidor na nuvem, esse servidor na nuvem tinha que analisar os dados de consumo das utilidades de todas as plantas espalhadas no mundo. Tá? E como que isso foi feito? Né? Quais foram os benefícios que eles tiveram? Tá? Primeiro, a transparência, certo, dos consumos de cada planta. Então, ou seja, eu consegui determinar o que cada planta, para produzir, por exemplo, 1 tonelada de chocolate, quantos quilowatts eram produzidos. Tá? Então, ou seja, para cada planta, para cada área, eu consegui ter uma transparência dos dados. Então, esse foi um primeiro benefício da digitalização. Um outro benefício foi a comparação entre plantas, né? Ou seja, onde é mais barato, onde economicamente é mais viável produzir chocolates, né? Aqui ou na República Tcheca, né? Aqui ou em Recife, por exemplo, certo? Então eles puderam fazer essas comparações porque conseguiram ter os dados de todas as plantas. Outra coisa interessante, redução do consumo de energia, água e gás acima da meta. Né? Então, eles estipularam, quando eles criaram esse processo de digitalização, de coleta e análise de dados, eles estabeleceram uma meta de redução de consumo e eles conseguiram ir além dessa meta. Tá? E eles perceberam, eles achavam no início que os maiores consumidores de energia da planta eram as máquinas, mas na verdade não eram as máquinas. Os maiores consumidores eram os compressores. Tá? Traçaram planos de melhoria para os compressores e conseguiram economizar energia.
tá? Identificação de consumo real de cada equipamento, tá? E o outro também, o outro ponto também foi a questão da precisão na medição, né? Ou seja, eles passaram a medir com precisão o consumo de energia, no caso, de cada uma das máquinas, de cada uma das plantas, tá? Então, esse foi um processo de digitalização, tá? Depois eu vou entrar no detalhe aqui, como as tecnologias aplicadas, mas eles utilizaram aqui os nossos produtos para chegar a esses resultados, tá? Muito bem, vamos para um outro caso aqui, tá? De digitalização também. Esse aqui é um case de sucesso, aqui é uma outra empresa, é uma empresa que faz máquinas agrícolas, né, uma empresa do ramo automotivo. Tá? E qual foi a ideia? Eles tinham ali as máquinas, os centros de trabalho, e o desafio era coletar dados de eficiência de cada uma das máquinas. Tá? Isso se chama OEE, que é Overall Equipment Effectiveness, né? Ou seja, né, estabelecer a eficiência de cada uma das máquinas. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram os nossos controladores em cada uma dessas máquinas e aí passaram a medir a eficiência de cada uma delas. Tá? Então, tem aqui uma tela, tá, que eles conseguiram criar, que eles conseguiram desenvolver essas telas para aferir a eficiência de cada uma das máquinas. E os benefícios que eles tiveram aqui? Eles conseguiram monitorar o status de cada uma das máquinas, eles conseguiram também um aumento de eficiência, tá, e capacidade de produção, porque eles passaram a medir, quando você mede, você gerencia. Tá? E outro benefício também foi a redução dos custos de coleta e análise de dados. Tá? Então, também é um projeto de digitalização, no qual eles obtiveram aí benefícios bastante interessantes. E esse é um outro caso, tá, de digitalização da própria Vago. Tá? Eu não falei da empresa no início, tá, que a discussão aqui é de tecnologia, no final tem alguns slides aqui para falar da empresa, tá? Mas a empresa Vago é uma multinacional alemã e nós, na nossa linha de produção lá na Alemanha, nas fábricas em Minden, tá? Então nós criamos também um projeto de digitalização. E esse projeto de digitalização foi o seguinte, tá? Primeiro ele começou com os compressores. Então, foi detectado que eu tinha uma capacidade instalada de 15 metros cúbicos por minuto, ao passo que o consumo era 2,5 metros cúbicos por minuto. Né? Então, ou seja, eu não precisava deixar todos esses compressores ligados. Então, foi feito um esquema de rodízio, tá? E horas alternadas de trabalho desses compressores, para que no final das contas a gente pudesse identificar as perdas e ter uma economia de 50 mil euros por ano. Tá? E aí tem uma questão bastante interessante também, né, que foram, claro, detectados vazamentos. Tá? Então, quando você tem um vazamento, por exemplo, de 1 milímetro, né, numa tubulação de ar-condicionado, você tem um vazamento de diâmetro de 1 milímetro. Tá? Isso é uma linha, né, operando a uma pressão de 7 bars, por exemplo. Tá? Então você tem, ao final das contas, tá, você tem um gasto só por esse 1 milímetro que você tem numa tubulação, num compressor, você tem um gasto de cerca de 5.000 kWh ano. Né? Então, ou seja, tá? É bastante coisa, tá? Até a comparação que eles fizeram, isso aí é a mesma coisa que o consumo de uma residência de 4 pessoas, por exemplo, na Alemanha, tá? Então, ou seja, o estrago que faz 1 milímetro de vazamento. Por isso que é importante medir e identificar as perdas. Mas, de novo, só com um projeto de digitalização você consegue chegar nesses resultados, tá? E um outro caso também, aqui de eficiência energética também, que acho que foi muito legal, né? Nós fizemos aqui uma iniciativa aqui, que é uma iniciativa voltada aqui à implementação da ISO 5001, que trata de eficiência energética. E esse gráfico aqui é bem interessante. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o seguinte, ó, que em 2006, né? Aqui em 2006... eu tinha, vamos pensar aqui em valores, tá? Vamos imaginar que eu faturava, né, que eu conseguia produzir, né, que eu conseguia vender 100 e eu gastava 10 em energia, ok? Para ficar fácil a conta, tá? Então, em 2006, eu vendia 100 e gastava 10 de energia, tá? Em 2014, claro, que eu estou produzindo muito mais, tá? Então, em 2014, por exemplo, eu estou faturando 1.000. E se eu mantivesse tudo como está, né, eu estaria gastando 100 de energia, né, que a relação era 10%. Então, antes de 2006, vendia 100
gastava 10 em energia. 2014 eu passei a vender 1.000, e se eu não fizesse esse projeto aqui de eficiência energética, eu estaria gastando 100, mas na verdade eu estou gastando quanto? 75, tá? Então, ou seja, aumentou a produção, claro que aumentou o consumo de energia, mas o consumo de energia não aumentou proporcionalmente ao aumento da produção. Tá? Conseguir produzir mais gastando menos. Esse é o caso. Também investindo em tecnologias de digitalização. Beleza? Então tudo bem. Então falamos aqui dos cases, tá? Vamos falar agora aqui especificamente da tecnologia, tá? Então quando você pensa em digitalização, integração de dados de chão de fábrica com sistemas corporativos, com sistemas de nuvem, tá? Então vamos lá. Tem algumas formas de se fazer isso, tá? Vamos falar um pouquinho aqui o que é OPC. E vamos falar um pouquinho aqui o que é MQTT, tá? São duas formas de você fazer isso. Muito bem, tá? Então eu tenho aqui um chão de fábrica, né? Pode ser uma fábrica, enfim, qualquer. E aqui eu tenho um edifício também, tá? Que eu posso também aplicar essas técnicas de automação em edifícios também, tá? Então temos esses dois casos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do OPC para a gente falar depois do que é o MQTT. O que é o OPC, tá? Então vamos lá, o OPC, pessoal, é o seguinte, imagina que você tem aqui um controlador, um CLP, coletando dados do chão de fábrica, fazendo os controles que tem que ser, controlando uma máquina, tá? E no entanto, você tem aqui um software, né, que pode ser um SCADA, um supervisório, pode ser uma planilha Excel, que você quer pegar aqueles dados, pode ser qualquer coisa, tá? Mas para você fazer com que este camarada aqui entenda as informações que estão vindo ali do CLP, você precisa de um OPC aqui no meio. Ele vai ser o tradutor dessas informações, ok? Tá? Com o OPC, permite, por exemplo, que eu tenha aqui CLPs de diversas marcas, tá? Vocês estão vendo aqui CLPs de marcas diferentes, controladores de marcas diferentes, tá? Mas quando eu tenho aqui o OPC, eu consigo fazer com que eu leia informações desses, ou consiga traduzir a informação desses controladores e passar para aqueles softwares que estão lá em cima. Um banco de dados, uma planilha Excel, enfim, seja o que for. Ok? Para isso serve o OPC. O padrão que existe, né, ou existia há um tempo atrás, se chama OPC-DA ou HDA. Tá? Este padrão OPC, qual que é o problema dele? Tá? O problema dele é o seguinte, ele opera em plataforma Windows, tá? Tem também a questão da descontinuidade da tecnologia COM-DECOM da Microsoft. Ele precisava de alta performance e você tem alta carga no PC, né? Tá ali o PCzinho ali pegando fogo, você tem uma alta carga de dados, tá? Então vamos lá. Aquele ponto ali, operação somente em plataforma Windows. Além da plataforma Windows, tá? Existem outras plataformas também que eu tenho que pensar, certo? Para poder ter os meus dispositivos preparados para automação, tá? Uma plataforma poderia ser Linux também, né? Windows, Linux, e outras plataformas são as plataformas de mobile, né? Eu preciso ter também algo que dê suporte aqui em iOS e Android, tá? Então, por isso que esse formato aqui do OPC já é um formato que ele não serve para essas novas tecnologias, tá? Então, essa mesma fundação OPC, então o que ela criou? O OPC-UA. Tá? Que é um outro tipo de OPC que também tem o mesmo propósito de pegar dados de controladores, de CLPs, de dispositivos de automação, tá? Integrar esses dados com plataformas de software dentro da empresa. Tá? E o OPC-UA, qual que é a vantagem dele? Ele é leve, certo? Ele é integrado nos dispositivos, certo? Eu não preciso ter um servidor OPC, tá? Ele é multiplataformas, segurança. Você consegue trabalhar com certificados e ele trabalha também com um padrão clássico de OPC. Tá? Então, essas são as vantagens de se trabalhar com essa tecnologia OPC-UA. Muito se fala em indústria 4.0, muito se fala em integração de máquinas, tá? Integração de controladores. E no chão de fábrica, existem diversas redes, né, no chão de fábrica. Tá? Existe, por exemplo, redes Profibus, Profinet, Ethernet IP,
DeviceNet, Modbus RTU, Canopen, existem várias dessas redes e vão continuar existindo, tá? Mas, no entanto, a forma com que você tem para integrar todas essas redes é através dessa tecnologia que é chamada de OPC. Então, a discussão de indústria 4.0, quando você fala de tecnologia, obrigatoriamente ela vem acompanhada de OPC. Tá ok? Então, muito bem. Tá? Falamos aqui de uma tecnologia, que é o OPC, tá? E vamos agora falar de outra tecnologia. OPC, normalmente, eu estou interessado em pegar os dados que estão no meu chão de fábrica e disponibilizá-los para sistemas de computação, sistemas de computadores, que estão dentro da minha fábrica. Tá? Mas, no entanto, hoje, as pessoas, né, e os gestores e quem precisa tomar decisões, né, a informação tem uma outra característica, certo? Que a informação ela tem que estar disponível a toda hora, certo? De qualquer lugar, e eu posso verificar ou consumir essa informação por qualquer dispositivo, certo? Então vamos lá, qualquer hora, qualquer lugar e qualquer dispositivo. E por isso, essa relevância dos protocolos ou das plataformas de nuvem. Porque se eu tenho algo na nuvem, eu tenho isso. Por exemplo, um serviço que a gente acessa da nuvem, por exemplo, o WhatsApp. Né? O WhatsApp é um serviço de nuvem. Eu acesso de qualquer hora, a qualquer lugar, certo? E com qualquer dispositivo. Tá? Outras coisas, Netflix, né? Enfim, esse é o padrão da informação que eu preciso agora. Então, a informação no chão de fábrica, ok, ela atende, mas eu preciso ir além. E aí que entram esses protocolos de IoT. Vamos falar de alguns deles para a gente chegar no que a gente quer falar, que é o MQTT. O primeiro, um protocolo de IoT, é o próprio browser, né? Então, quando você digita lá, né, http://uol, por exemplo, ou vago.com, você está utilizando esse protocolo, é um protocolo de IoT, tá? De internet das coisas, tá? Só que as características desse protocolo, ele trabalha com frames grandes, ele é muito pesado. Tá? E é um protocolo que você sempre precisa esperar uma resposta do servidor. Então, você faz uma solicitação, vem uma resposta do servidor que preenche uma tela, por exemplo, com as informações que você solicitou ali no browser. Ok? Esse é o HTTP. Vamos lá. Outro protocolo. Tá? Outro protocolo que chama CoAP. Tá? Ele não é muito conhecido. Tá? É um protocolo que você encontra muito em dispositivos, né, geladeiras, aparelhos eletrodomésticos, então ele não é muito conhecido, tá? Mas, enfim, é um protocolo de IoT. Outro protocolo que é bastante conhecido, talvez o protocolo não, mas a função sim, que é chat, né, conversas online. Tá? Então, o protocolo que está por trás disso se chama XMPP. Ok? Existe um outro protocolo que também, certamente, nós já usamos, que é o AMQP. O AMQP é o protocolo, é um dos mais robustos protocolos de IoT, que ele tem muita segurança embarcada. Ele é usado para quê? Para transações bancárias. Né? Então, quando você entra ali, você está entrando no site do seu banco ali, certamente ali o protocolo que está fazendo com que você consiga acessar informações do seu banco, que conecta você ao servidor do seu banco, é um AMQP. Ok? E, por fim, né, vamos falar aqui do protocolo MQTT, que é um protocolo que eu uso para conectar dispositivos de chão de fábrica com plataformas de nuvem. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. O que é preciso, né, para um protocolo, a gente pensando em nuvem? Eu quero pegar meus dados, certo? Jogar esses dados para a nuvem, para que eles possam ser analisados, para que eu tenha ferramentas ali que possa gerar de dados, eu gerar informação, certo? Eu vou pegar esses dados, vou colocar relevância e significado e transformar em informações. Eu preciso o quê? Escalabilidade, que eu tenho um monte de dispositivos, então tem que ser um protocolo que me permita isso, certo? Que eu tenho um monte de dispositivos a integrar. Segurança, claro, né? Acho que isso é uma questão muito forte aí quando a gente fala de segurança. Eu tenho que ter dispositivos restritos, né? Não são só computadores que eu quero jogar informação para a nuvem. Eu tenho que ter controladores, eu tenho que ter uma série de dispositivos PLCs, como é o caso aqui. Eu tenho que ter uma série de dispositivos para poder fazer, integrar nessas plataformas de nuvem. Protocolos abertos. Dados tem que ter estampa de tempo, eu tenho que coletar o dado e tenho que dizer a hora que eu coletei o dado, que se eu quero fazer um histórico, por exemplo, de uma variável, se eu quero ver rastreabilidade de um determinado produto, é importante o histórico. Tá? E, claro, mobilidade. Tá? É um protocolo que, hoje, como eu disse, né, a informação ela tem que estar em qualquer lugar. Então, esses são alguns dos requisitos que as plataformas de IoT pedem. Tá?
E vamos lá. E existem vários protocolos, né, como eu disse ali para vocês no início, né? Então não existe uma única solução. Cada protocolo tem a sua virtude, né? Tem a sua aplicação, tá? E vamos lá. E como tem muitos protocolos, né? Então vamos ali focar naquilo que de fato, quando se pensar em protocolos de chão de fábrica, aquilo que de fato é importante, que é o protocolo MQTT, tá? Então vamos ver como é que funciona esse protocolo aqui, MQTT. Tá? Então, esse é um protocolo que foi criado na IBM no final dos anos 90. Mas você vai falar, poxa, mas anos 90 já falava de IoT naquela época? Não, não era IoT, não era internet das coisas, né? O 90 não tinha nem internet, né? A ideia era o seguinte, imagina que você tinha ali grandes dutos, né, de petróleo, certo? Tubulações de petróleo, e você colocava lá, instalava sensores, e esses sensores se comunicavam via satélite, tá? Eles se comunicavam via satélite, tá? Com um servidor para saber lá a vazão, para saber as condições ali daqueles dutos de petróleo. Então, foi com isso que nasceu o MQTT, foi criado pela IBM. E aí depois ela falou assim, poxa, eu não preciso mais usar essa tecnologia de satélites, né? Eu posso usar essa tecnologia de internet das coisas. Então ele foi adaptado para isso, tá? Vamos lá. É a conexão com os mais tradicionais serviços de cloud, tá? Então hoje existe, né, esses caras aí, ó, por exemplo, Azure, né? Azure é um provedor de nuvem, muitas coisas estão na Azure, é da Microsoft. Certo? Então, um provedor de cloud da Microsoft. Amazon, tá? É da Amazon, e o Bluemix, IBM do Bluemix é da IBM. Então, são 3 gigantes. Tá? Então, esses caras, se você quiser jogar dados, né, nessas plataformas aí, certo? Você precisa falar MQTT. Tá? E MQTT, ele tem segurança, que tem encriptação de dados com TLS, ele é padrão e ele é baseado em eventos. Tá? Vocês vão ver aqui como isso é importante, o fato dele ser baseado em eventos. Vamos lá. Como é que funciona aqui a brincadeira? A brincadeira é o seguinte, então eu tenho aqui um CLP aqui, representado aqui um CLP da Vago, poderia ser qualquer dispositivo, tá? E eu tenho aqui vários clientes. Um cliente é um computador que, por exemplo, eu quero ver o status de uma temperatura de uma determinada máquina aqui, por exemplo, para simplificar a brincadeira, tá? E o celular também eu quero ter essa mesma informação. Então todos eles estão conectados a um broker. Tá? Então existe um broker no meio do caminho aqui, que é um cara a qual esses caras estão conectados. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então as mensagens elas são leves, tá? São organizadas em tópico. Esse broker, a função dele é organizar as mensagens em tópico. Tá? Redes com alta latência. Né? O que é alta latência? Tá? Alta latência é quando você tem uma grande variação, certo, da disponibilidade da rede. Tá? Então, por exemplo, numa cobertura 3G, né? Uma rede 3G. Uma rede 3G é uma rede com alta latência. Né? Quando vocês estão num lugar, a qualidade do sinal é um. Quando vai para outro lugar, a qualidade do sinal é outro. Tá? Então, esse é um protocolo aqui próprio para trabalhar com redes de alta latência. Por quê? Porque ele desacopla o cliente, certo, dos consumidores. Esse é o ponto principal, um dos pontos principais. Ele desacopla aqui o emissor do receptor. Se eu tenho que mandar uma informação que tem que ir lá para aquele computador ali, qual que é a ideia? Eu mando para este cara aqui enfilera essas mensagens e esse cara aqui manda para aquele. Então eu não fico em pooling. Pooling é quando eu fico toda hora perguntando aqui, ó, se aquele computador ali ficasse toda hora aqui perguntando aqui qual é o status da temperatura. Se eu ficasse em pooling toda hora, certo? Eu não conseguiria ser eficiente, tá? E sendo em pooling toda hora, eu teria um grande gasto de energia aqui. Eu precisava ter aqui, né, nos dispositivos MQTT aqui, eu precisava ter sempre fontes de alimentação, eu precisava ter sempre dispositivos que pudessem prover alimentação para esses camaradas aqui, tá? Então aqui é em pooling, eu mando, não é em pooling, perdão, eu mando para esse enfilera e aqui aquele cara ali, né, aquele computador ali que ele é um assinante dessa mensagem, ele recebe a informação, tá? É assim que funciona. Tem um caso muito legal que é a aplicação de MQTT em cidades, tá? Olha só como é que funciona. Então, existem as caçambas de lixo, imagina caçambas de lixo, tá? Essas caçambas de lixo reciclável, e aí eu tenho um sensor na caçamba. Em cada uma delas eu tenho um sensor para detectar se tem presença de lixo ou não. Tá?
Estes sensores, eles mandam informação para a nuvem. Aí o motorista do caminhão que vai fazer a coleta, né, nas caçambas, tá? Esse software da nuvem, ele traça a rota para ele, fazendo com que ele passe nas caçambas onde tem algo a ser coletado. Então, veja, por que foi usado o MQTT? Primeiro, que é uma informação pequena que eu tenho que mandar, né? Se tem se tem alguma coisa na caçamba ou não, ponto. Segundo, é um sensor que eu vou colocar numa caçamba. Então, se eu vou colocar um sensor numa caçamba, eu não tenho como colocar uma alimentação ali nele. Então, ele é alimentado, tem bateria e é alimentado através de célula fotovoltaica, tá? E outra coisa, ele é leve também, né? Então o consumo de bateria ele é pequeno. Então ele não fica toda hora aqui, né, mandando ou toda hora se comunicando. Quando ele tem uma informação aqui, uma mudança de estado, ou seja, tem coisa na caçamba, ele manda para o broker e o broker manda aqui para o cliente que faz a rota para o camarada fazer a coleta daquilo onde de fato tem o que ser coletado, tá? Então esse é o ponto. Quando a gente fala aqui de MQTT, esse é o primeiro ponto, tá? Outra coisa também, né? Outras informações. Ele é altamente escalonável, né? Você pode colocar um monte de dispositivos. Ele tem criptografia, ou seja, ele é seguro. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre criptografia. Baixa sobrecarga, como eu falei, não fica em pooling toda hora. Tá? É padrão, MQTT é padrão, tá? Então não é uma tecnologia proprietária. É utilizada pelos grandes provedores de nuvem, tá? Que eu comentei ali no início, e tem um padrão de assinatura flexível. Vamos lá, tá? Então aqui, para vocês entenderem aqui como é que funciona aqui a arquitetura. Como eu disse, né? Então eu tenho aqui um sistema que eu tenho aqui todo mundo é cliente, tá? Todos são clientes. E todos esses clientes são conectados a um broker, tá? Um broker é um servidor na nuvem. O broker mais conhecido e gratuito se chama Mosquito. Tá? Então, quem quiser brincar com o MQTT, pode procurar esse broker aí, Mosquito, você mandar as mensagens para esse servidor na nuvem, e depois você coletar essas mensagens de um outro dispositivo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Toda mensagem é publicada em um endereço conhecido como tópico. Então, vamos pensar que este camarada aqui vai publicar uma mensagem aqui num tópico. Tá? E aí, esse tópico aqui, eu vou dizer que aqueles clientes lá em cima, eles são assinantes desse tópico. Então, eles vão receber a informação daquele tópico. Tá? Esse que é o sistema de assinatura. Né? Então, eu publico, e aí quem quiser coletar aquela informação é um assinante daquela informação, e por isso a gente fala que isso é um sistema de assinatura. Tá? Olha como é simples. Eu vou publicar aqui essa informação aqui de temperatura. Ó, tá vendo? A temperatura aqui é 22,5 graus. Eu publico essa informação para o broker, certo? E aí o broker vai enviar para esses assinantes, porque tanto o computador quanto o celular são assinantes daquela informação. Ok? Muito simples, tá? É um conceito aí bastante simples, mas é uma ferramenta aí, uma tecnologia bastante poderosa, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui essa questão de tópico, né? Como que eu posso mandar essas mensagens, né? Falando ainda no caso de temperatura, tá? Então vamos usar um exemplo aqui, ó. O exemplo é o seguinte: imagina que eu tenho aqui, ó, o tópico é cozinha, aí eu tenho um subtópico que é lavadora, o subtópico 2 que é a temperatura da lavadora. Aqui eu tenho uma temperatura que é do forno, tá? Enfim, tá? Então eu tenho aqui os tópicos e subtópicos. Quando eu coloco esse caractere aqui, esse mais, significa que eu quero cozinha, certo? Aquilo que está debaixo da cozinha, ou seja, esses elementos, e todas as temperaturas que estão aqui debaixo aqui dessa linha. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, eu estou consumindo ou estou enviando todas as informações de temperatura que estão embaixo ali daquele subtópico. Tá? E quando eu faço assim, por exemplo, ó, tá? E quando eu faço assim, por exemplo, eu coloco cozinha, hashtag, significa o quê? Que eu vou pegar todas essas informações. Então, isso é a forma, eu vou pegar a temperatura aqui da geladeira, eu vou pegar a temperatura do micro-ondas, eu vou pegar a temperatura do forno, enfim, eu vou pegar todas essas temperaturas, tá? É assim que funciona essa questão dos tópicos, ok? Muito bem, tá? Então, tanto para eu publicar quanto enviar informações, é dessa forma que é feito, tá? Vamos lá, ele trabalha com alguns tipos de mensagens, tá?
Três tipos de mensagem, tá? A primeira mensagem que ele chama nível 0. Nível 0 é o seguinte, eu envio as mensagens e eu não espero uma confirmação de resposta. Eu não preciso esperar uma confirmação de resposta que alguém leu aquela mensagem. Vamos pegar, por exemplo, que eu estou fazendo uma contagem de peças. De novo, eu tenho aqui meu celular, minha máquina está colocada lá em qualquer lugar aí do Brasil, em qualquer planta do Brasil, eu quero ver a contagem de peças, quantas peças estão sendo produzidas. Tá? Então, vocês concordam que aqui, ó, eu posso mandar, por exemplo, à medida que eu vou evoluindo a contagem, tá, eu posso mandar uma peça, depois eu posso mandar 10 peças, 20 peças, 50 peças, eu não preciso mandar uma a uma. Tá? Então, por isso, eu uso essa qualidade de serviço, a qualidade 0, tá? Que eu mando sem precisar ter o retorno da informação. A qualidade 1, certo? Eu vou mandar. Quando eu recebo uma confirmação, beleza, eu paro de mandar, eu paro de enviar. Esse é um outro tipo. E um outro tipo aqui, que é o nível 2. No nível 2 é o seguinte, eu mando e espero uma confirmação. Certo? Eu sempre tenho que esperar uma confirmação. Esse aqui é o mais lento, mas, entretanto, é o mais seguro. Então, são formas de eu poder enviar esses dados para a nuvem. Ok? Muito bem. Tá? E tem uma questão também, outras características, aí, quando a gente fala aí de MQTT, uma característica que ele fala assim, último desejo e testamento. Por exemplo, se um dispositivo ele vai se desconectar da rede, ele manda essa mensagem para o broker, tá? Estou me desconectando da rede. Tá? Ele manda essa mensagem para o broker, e aí qualquer um dos clientes que quiserem, ou qualquer um dos assinantes que quiserem buscar aquela informação, ele vai ter a informação de que aquele dispositivo não está mais presente na rede, tá? Logo ele não vai ficar esperando uma resposta, uma mensagem de alguém que não pode enviar, ok? E tem uma questão também de persistência, né? Que, ou seja, você deixa as mensagens persistentes, você deixa armazenado no broker, mas o broker também tem uma questão de espaço. Né? Ele não pode, nem todo mundo, né? Claro, tudo isso é pago, né? Os brokers, né? Tirando o mosquito, os brokers são pagos, então você pode colocar lá a quantidade de informações ali que você quiser, tá? Mas, claro, isso custa, mas não necessariamente, certo? Você precisa manter as mensagens persistentes. Você pode deixar buffer, você pode criar buffer nos dispositivos, e aí os dispositivos transmitem quando a rede estiver novamente disponível, tá? Então são formas aqui de fazer a comunicação, tá? Aqui também a questão da segurança, tá? Então o MQTT é um protocolo seguro, então existe uma questão aqui de certificado. Então imagina que eu vou, né, de novo, com o meu celular aqui, eu quero ver a informação de temperatura de uma máquina. Então eu acesso o broker vai acessar aqui a minha máquina, certo? E aí, neste primeiro acesso, o que vai acontecer? É um acesso, por enquanto, ele é sem segurança, tá? A partir do momento que eu quiser acessar, o broker vai perguntar, você tem um certificado? Né? Então o broker vai perguntar para esse cara aqui, você tem um certificado? Tá? E ele vai perguntar também para quem estiver querendo acessar essa informação, você tem esse mesmo certificado? Então, se os dois tiverem esse certificado, que é um certificado de segurança, significa o quê? Que você está num link, você está numa comunicação segura. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? E aqui, ó, por exemplo, né, o TLS é uma forma, né, de segurança, é uma forma de encriptação de dados, né? E quando esses certificados aqui, um reconhece o outro, fala, beleza, você é você, eu sou eu, nós estamos habilitados a ter essa comunicação, tá? E aí eles passam a trocar informações de uma forma encriptada, tá? E aí o que acontece, né? Eles usam esse protocolo aqui, que é o TLS, é um protocolo de segurança, e esse protocolo é o protocolo, quando vocês acessam o browser, né, para qualquer endereço na internet, quando aparece lá HTTPS, significa que vocês estão operando de uma forma segura, tá, em cima deste protocolo também TLS, que o MQTT também usa como protocolo de encriptação de dados. Ok? Muito bem, já está acabando, tá? E aqui, pessoal, a gente tem aqui um exemplo, tá, de como isso pode ser feito aqui, tá? Que a gente está falando aqui dos produtos da Vago, tá? Então, com os produtos da Vago, eu consigo mandar as informações aí para essas plataformas de nuvem, tá? Eu tenho aqui uma comunicação nativa, tá? Então, eu posso escolher com qual nuvem eu quero trocar dados, para qual nuvem eu vou enviar.
tá? Eu tenho opção aqui de trabalhar com MQTT IBM, MQTT Azure, MQTT Cloud, tá? Eu gero os blocos aqui para mandar essas mensagens para a nuvem. E aqui, ó, eu finalizo aqui, tá? Se vocês quiserem, tá, acessar informações aqui, essas informações estão aqui na nossa nuvem, tá? Então nós temos uma nuvem que está naquele endereço lá, https://cloud.vago.com. Este aqui é o usuário, este aqui é a senha. Se vocês fizerem esse acesso, vocês podem fazer com o celular de vocês, com o dispositivo aí de vocês. Se vocês fizerem esse acesso, vocês vão conseguir ver o consumo de energia, certo, do nosso prédio lá em Jundiaí. Então a gente colocou essa informação na nuvem, certo? Então aquilo que a gente está consumindo de energia, gasto ar-condicionado, escritório, nós colocamos isso na nuvem, tá? E nós deixamos aqui disponível para quem quiser ver, para quem quiser consultar.